Bem, Eduardo Paes, eu vi a resposta soberba que você deu para o deputado federal Nicolas e eu achei por bem fazer alguns esclarecimentos para a população do estado do Rio de Janeiro. Você quis associar o deputado Nicolas ao Wilson Witzel, ex-governador do estado do Rio de Janeiro. E por que isso? Porque durante a campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro, tendo como oponente o deputado federal delegado Ramagem, você usou de um artifício semelhante e, infelizmente, acabou se dando bem. Mas dessa vez não será assim. Vamos aos fatos. Primeiro, é necessário deixar bem claro que eu não me recordo do Nicolas ter feito campanha para o ex-governador Wilson Witzel. Ali, em 2017, 2018, mais propriamente dito, o Nicolas não pisou no Rio de Janeiro para fazer campanha para o Wilson. Mas eu fiz campanha para o Wilson Witzel. E vou deixar claro a minha motivação, e que foi a motivação de vários outros políticos conservadores e também da população do estado do Rio de Janeiro na hora em que votou no ex-governador. É preciso que recordemos um fato que você ou omitiu ou fez um grande esforço para não tornar público, mas eu vou relembrar os moradores do estado. Quais são os fatos que eu quero recordar neste momento? Nós vínhamos de uma série de várias prisões que foram feitas pela Polícia Federal naquele período. Grandes empresários foram presos e também muitos políticos. E muitos desses políticos que foram presos pela Polícia Federal faziam parte, Eduardo Paes, do seu grupo político. Um grupo político que era conhecido naquele momento como o bonde dos guardanapos. E praticamente todos os políticos que faziam parte desse bando foram presos. Só você ficou solto. O sistema é fogo, parceiro. Deixaram você solto para que você pudesse soerguê-los futuramente. É bom recordar também que você, temendo ser preso, muito provavelmente, fugiu para os Estados Unidos. Pois bem, naquele momento em que a Polícia Federal estava prendendo vários políticos do bonde do guardanapo, políticos ligados a você, a população do estado do Rio de Janeiro queria alguém que pudesse moralizar o estado, fazer uma boa gestão. E surgiu, naquele instante, um juiz. Ninguém jamais poderia imaginar que um juiz poderia ser capaz de cometer crimes, de tratar a coisa pública de uma maneira tão equivocada, tão errada, tão ilegal. E foi o que aconteceu. Eu apoiei o Wilson Witzel, eu dei meu voto ao Wilson Witzel, mas nós só o apoiamos e votamos nele porque acreditávamos que ele poderia moralizar o estado do Rio de Janeiro, mas isso não aconteceu. No entanto, as investigações que levaram vários secretários para a cadeia e que culminaram com o impeachment do ex-governador Wilson Witzel também se deram por causa de nós, políticos conservadores. E todo o estado do Rio de Janeiro sabe disso. E o que aconteceu com Wilson, todos nós sabemos. Ele foi impeachmentado. Pois bem, Eduardo, mesmo você tendo esquecido desses fatos, eu estou trazendo-os para a população. E um outro fato também é necessário que seja colocado nesse momento. Quando a Polícia Federal estava investigando uma empresa chamada Odebrecht, eles encontraram um setor do pagamento de propinas da Odebrecht. E neste setor encontraram um caderno, uma lista com vários nomes de políticos que eram beneficiados por essas propinas. E lá estava escrito Eduardo Paes, vulgo Nervosinho. Então você que gosta de ficar acusando as pessoas de terem se associado ao Wilson Witzel, quando deveria ser honesto intelectualmente e dizer que não, que essas pessoas apoiaram o Wilson Witzel, que votaram no Wilson Witzel porque de fato acreditavam que ele seria diferente, você tem um passado, para dizer o mínimo, muito nebuloso, Eduardo. Nós sabemos o que você fez no verão passado, nós sabemos o que você fez aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos qual era o teu grupo político, você era um dos principais nomes do bonde dos guardanapos, e esse bonde foi desfeito por causa de prisões, e até onde eu me recordo, você nunca falou nada contra isso, e ainda que tenha falado, muito provavelmente falou por conveniência, e não por convicção. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passemos ao tema propriamente dito desse
de segurança pública. Porque a sua resposta para o Nicolas foi em decorrência de uma crítica que ele fez a você, que enquanto o Rio de Janeiro padece por causa dos criminosos, você só pensa em pão e circo. A sua principal ferramenta de campanha é esta: pão e circo, divertimento, festa e nada mais. Então o Nicolas, sabendo disso, fez uma crítica muito construtiva. A forma como você conduz a Prefeitura do Rio de Janeiro, você não gostou, de uma maneira muito soberba, respondeu ao Nicolas, respondeu também dizendo que já tinha dado uma chinelada na campanha, no Ramagem e etc. Mas essa campanha você ganhou porque você enganou as pessoas, Eduardo. Você disse que você não tinha nada a ver com segurança, mas eu vou demonstrar agora que tem sim. Você está no 4º mandato. Eu sou favorável a uma política chamada de tolerância zero. Para mim, criminoso perigoso não pode ter nenhum benefício. Não pode ter o benefício da saidinha. Aliás, Pedro Paulo, seu principal nome, seu homem de confiança, ele foi favorável às saidinhas, fez uma defesa apaixonada desse privilégio esdrúxulo chamado saidinha para bandidos. E o Pedro Paulo só age a mando de você, quando você manda. Então, Pedro Paulo recentemente defendeu as saidinhas. Eu sou contra a saidinha, eu sou contra a visita íntima, eu sou contra progressão de regime, eu sou contra que os presos fiquem ociosos. Por quê? Porque eu sou favorável a uma política de tolerância zero. Política esta que foi implementada na década de 90 nos Estados Unidos e Nova York. E esta política, este é o ponto principal, esta política está fundamentada na teoria criminológica das janelas quebradas. O que basicamente essa teoria diz, dentre outras coisas, essa teoria diz o seguinte, que onde tem desordem, isso acaba favorecendo o cometimento de crimes. Então, eu quero deixar claro o seguinte, onde não existe iluminação pública adequada, ruas esburacadas, ocupação do solo de maneira irregular e diversas outras desordens, trânsito caótico, sujeira, lixo, população de rua que não é bem cuidada, que não é bem tratada, enfim, tudo isso acaba criando um clima muito favorável para o cometimento de crimes. Eduardo Paes, você está no 4º mandato e na cidade nós vemos a desordem aumentando a cada instante e isso contribui diretamente para a violência, para a criminalidade. Portanto, você não tem a solução para os problemas da área de segurança pública, porque você é parte do problema. Você é um grande colaborador para a desordem social que nós temos no município do Rio de Janeiro. E esta desordem social vai impactar diretamente na área de segurança pública, Eduardo. Mas, durante a campanha, você enganou os moradores do Rio de Janeiro, você lavou as mãos igual Pôncio Pilatos, dizendo que não tinha nada a ver com a área de segurança pública, mas nós sabemos que tem. Em vez de você responder o Nicolas de uma maneira deselegante, mentirosa, ofensiva e até mesmo desqualificada, você deveria ter feito um exame de consciência, visto que você tem responsabilidade na área de segurança pública, ter cuidado, ter reunido a sua equipe para acabar com a desordem urbana que nós vemos no Rio de Janeiro e assim se colocar à disposição do governo do estado para ajudar a vencer a criminalidade. Portanto, Eduardo, pare de enganar seus eleitores, pare de enganar os cidadãos desse estado, pense menos em 2026 e resolva os problemas que temos agora. Porque o amanhã a Deus pertence. Mas se nós não fizermos nada hoje, alguma coisa que seja eficiente, talvez nem eu e nem você cheguemos a 2026. Que Deus nos abençoe.